Caminho da Perfeição, Santa Teresa de Jesus. Capítulo 4, em que se exorta a guarda da regra e de 3 coisas importantes para a vida espiritual. Declara-se a primeira dessas 3 coisas, que é o amor ao próximo e o quanto prejudicam as amizades particulares. Primeiro, já, minhas filhas, vistes a grande empresa que pretendemos alcançar. Que tipo de pessoas deveremos ser, para que aos olhos de Deus e do mundo não nos tenham por demasiadamente ousadas? É claro que precisamos trabalhar muito, e ajuda-nos muito ter pensamentos elevados, para que nos esforcemos a que também o sejam as obras. Pois, se procurarmos guardar fielmente a nossa regra e as constituições com grande cuidado, espero no Senhor que Ele acolherá nossas súplicas. Não vos peço coisa nova, minhas filhas, mas apenas que guardemos a nossa profissão, pois este é o nosso chamado, e a isto estamos obrigadas, ainda que de guardar a guardar, haja grande diferença. Segundo, diz a nossa primeira regra que oremos sem cessar. Se isto for feito com todo o cuidado que pudermos, o que é o mais importante, não deixarão de ser cumpridos os jejuns, as disciplinas e o silêncio que a ordem prescreve. Pois já sabeis que para que a oração seja verdadeira, é preciso que seja acompanhada dessas práticas, porque conforto excessivo e oração não caminham juntos. Sobre a oração é que me pedistes que dissesse alguma coisa, e o que até agora vos disse, peço-vos que, como pagamento do que ainda direi, cumprais com fidelidade e releiais muitas vezes, de muito boa vontade. Antes de falar do interior, que é a oração, direi algumas coisas necessárias àquelas que pretendem seguir o caminho da oração. São tão necessárias que com elas, mesmo sem serem muito contemplativas, poderão avançar bastante no serviço do Senhor. E é impossível, se não as tiverem, serem verdadeiramente contemplativas. Quando pensarem que o são, estarão muito enganadas. O Senhor me conceda a sua graça para isso, e me ensine o que devo dizer, para que seja para a sua glória. Amém. Terceiro, não penseis, amigas e irmãs minhas, que serão muitas as coisas que vos recomendarei, pois praz ao Senhor que façamos aquilo que os nossos santos padres ordenaram e observaram. Foi por este caminho que mereceram tal nome. Erro seria buscar outro, ou aprendê-lo de quem quer que fosse. Apenas em 3 coisas me deterei a explicar, pois fazem parte da própria Constituição, e importa muito compreendermos o quanto nos vai nelas, para alcançarmos a paz que o Senhor tanto nos recomendou, interior e exteriormente. A primeira é o amor umas pelas outras. A segunda, o desapego de tudo que é criado. A terceira, a verdadeira humildade, que, embora eu a diga por último, é a principal e abraça todas as demais. Quanto à primeira, que é amar-vos muito umas às outras, importa muitíssimo, pois não há coisa desagradável que não suporte com facilidade entre aqueles que se amam, e muito grande precisa ser para causar verdadeira ofensa. Se este mandamento fosse guardado no mundo como deve ser, creio que ajudaria muito a guardar todos os outros. Mas, por mais ou por menos, nunca acabamos de guardá-lo com perfeição. Quarto, parece que o excesso entre nós não pode ser mal. No entanto, traz consigo tantos males e tantas imperfeições que só os acreditam aqueles que foram testemunhas oculares. Aqui o demônio arma muitos enredos, em consciências que tratam de agradar a Deus de maneira grosseira, quase não se percebem esses danos, e até parecem virtude. Mas aquelas que buscam a perfeição entendem no bem, porque pouco a pouco isso tira a força da vontade, impedindo que ela se empregue totalmente em amar a Deus. E creio que, nas mulheres, isso é ainda mais acentuado do que nos homens, causando danos muito evidentes à comunidade. Daqui nasce o não se amarem todas igualmente, o ressentir-se do agravo feito à amiga, o desejar ter algo para agradá-la, o buscar tempo para falar com ela, e muitas vezes mais para dizer-lhe o quanto a ama e outras coisas impertinentes do que para amar a Deus. Essas grandes amizades raramente se ordenam para ajudar a amar a Deus. Antes creio que o demônio as faz nascer para começar divisões nas religiões. Quando é para servir a sua majestade, logo se percebe, porque a vontade não vai com paixão desordenada, mas buscando auxílio para vencer outras paixões.
E dessas amizades particulares, eu desejaria muitas onde há grande convento. Mas nesta casa, que não passa de 13, nem deve passar, aqui todas devem ser amigas, todas devem amar-se, todas devem querer-se, todas devem ajudar-se. Guardai-vos dessas particularidades, por amor do Senhor, ainda que pareçam santas, pois até entre irmãos costumam ser veneno, e nelas não vejo proveito algum. Se forem parentes, pior ainda, é verdadeira pestilência. Crede-me, irmãs, ainda que vos pareça exagero, nisto está grande perfeição e grande paz. E afastam-se muitas ocasiões de queda para as que não são muito fortes. Se, porém, a vontade se inclinar mais para uma do que para outra, o que é quase inevitável por ser natural, e muitas vezes nos leva a amar o que é mais frágil, se tem mais encantos naturais, é preciso conter-nos firmemente para não permitir que essa afeição nos domine. Quinto, amemos as virtudes e o bem interior, e procuremos sempre afastar-nos de dar importância excessiva às coisas exteriores. Não permitamos, ó irmãs, que a nossa vontade seja escrava de ninguém, senão daquilo que a comprou com o seu sangue. Atentai bem, sem perceber como, acabareis presas, de tal modo que não podereis valer-vos por vós mesmas. Ó meu Deus! As infantilidades que nascem daqui são incontáveis, e por serem tão pequenas, apenas aquelas que as veem as entendem e acreditam. Não há necessidade de relatá-las aqui em detalhe. E para que não se deem a conhecer tantas fraquezas próprias das mulheres, nem aprendam aquelas que ainda as ignoram, não as quero descrever minuciosamente. Contudo, confesso que às vezes me espanta vê-las, pois, pela bondade de Deus, neste ponto jamais me deixei prender, mas vi isso muitas vezes e temo que aconteça na maioria dos mosteiros, porque em alguns eu o vi. Sei que, para a vida religiosa e para a perfeição, 4h. E na superiora seria verdadeira pestilência, como já foi dito. Para cortar essas parcialidades, é necessário grande cuidado desde o início da amizade, agindo mais com prudência e amor do que com rigor. Para esse remédio, ajuda muito não estarmos sempre juntas, senão apenas nas horas determinadas, nem conversarmos fora do costume que agora seguimos, que é não estarmos juntas, como manda a regra, mas cada uma recolhida em sua cela. Guardem-se, no mosteiro de São José, de ter casa de trabalho comum, porque, embora seja um costume louvável, guarda-se com mais facilidade o silêncio quando cada uma permanece por si. E habituar-se à solidão é de grande importância para a oração. E sendo este o alicerce desta casa, é necessário empenharmos-nos com diligência em afeiçoar-nos àquilo que mais nos ajuda a isso. Sexto, voltando ao tema de nos amarmos umas às outras, parece coisa impertinente recomendá-lo, pois que gente há tão rude que convivendo sempre juntas, vivendo em companhia, sem outras conversas, nem outros vínculos, nem recreações com pessoas de fora do convento, e acreditando que Deus as ama e que elas o amam, já que por sua majestade tudo deixaram, não venha a adquirir amor umas pelas outras. Especialmente porque a virtude por si mesma convida a ser amada, e esta, com o favor de Deus, assim espero em sua majestade, sempre existirá nas desta casa. Portanto, a meu ver, não há muito que recomendar quanto ao fato de nos amarmos, mas sim quanto ao modo como deve ser esse amor, e o que é o amor virtuoso que desejo exista aqui, e em que reconheceremos que possuímos esta grandíssima virtude, que é realmente grande, pois nosso Senhor tanto a recomendou e com tanta insistência aos seus apóstolos. Disso quero agora dizer um pouco, conforme a minha simplicidade. E, se em outros livros o encontrardes explicado com mais detalhe, nada tomeis de mim, pois talvez eu nem saiba bem o que digo. Sétimo, trato aqui de duas maneiras de amor. Uma é o amor puramente espiritual, no qual nada parece tocar a sensualidade, nem a ternura da nossa natureza, de modo que lhe diminua a pureza. A outra é um amor espiritual, mas misturado com a nossa sensualidade e fraqueza. Ainda assim é um bom amor e parece lícito, como o dos parentes e amigos. Deste já foi dito algo. Agora quero falar daquele que é espiritual, sem que nele intervenha paixão alguma. Porque, quando ela intervém, todo esse bom ordenamento se desarranja. Se com temperança e discrição tratamos o amor de que falei, tudo se torna meritório, pois aquilo que nos parece sensualidade converte-se em virtude.
Mas acontece que isso se mistura de tal modo que às vezes ninguém o entende, especialmente quando se trata de algum confessor. Pessoas que vivem a oração, se veem nele santidade e percebem que ele entende o seu modo de proceder, acabam criando grande afeto. Aqui o demônio arma forte ataque de escrúpulos, perturbando profundamente a alma, que é justamente o que ele pretende. Sobretudo quando o confessor conduz a alma à maior perfeição, o demônio a aperta tanto que ela acaba por abandoná-lo, e não permanece nem com um, nem com o outro. Oitavo, o que se pode fazer nesses casos é procurar não ocupar o pensamento em saber se ama ou não se ama, mas se ama, que ame. Pois se adquirimos amor por quem nos faz algum bem ao corpo, por que amar aquele que sempre se esforça e trabalha por fazer bem à alma? Antes, considero grande princípio de progresso espiritual ter amor ao confessor, se ele for santo e espiritual e se percebe que se empenha muito no bem da alma. Porque é tal a nossa fraqueza que às vezes isso nos ajuda muito a realizar coisas grandes no serviço de Deus. Se, porém, ele não for assim como disse, aqui está o perigo, e pode causar grandíssimo dano, perceber que há afeição da parte dele, sobretudo em casas muito fechadas, mais ainda do que em outras. E como é difícil discernir quem é realmente assim, é necessário grande cuidado e vigilância. Dizer que ele não perceba que existe afeição, nem que lhe digam, seria o melhor. Mas o demônio aperta de tal maneira que não dá lugar a isso, pois tudo que a alma tiver de confessar, lhe parecerá ser aquilo, e sentirá a obrigação de o declarar. Por isso, gostaria que acreditassem que isso não é nada e que não fizessem caso. Tenham este aviso. Se perceberem no confessor que todas as suas palavras visam ao aproveitamento da alma e não virem nem notarem nele vaidade alguma, o que logo se percebe por quem não quer fazer-se de ingênua, e o reconhecerem temente a Deus, não se perturbem por qualquer tentação de grande afeição que sintam. Antes desprezem-na e afastem dela o olhar. Quando o demônio se cansar, isso lhe será tirado. Mas, se no confessor se perceber alguma inclinação à vaidade, tudo se deve ter por suspeito. E de modo algum, ainda que as conversas pareçam boas, se deve prolongá-las, mas confessar-se com brevidade e concluir. O melhor seria dizer à superiora que a alma não se encontra bem com ele e mudá-lo. Isto é o mais acertado, se puder ser feito sem ferir-lhe a honra. Em casos semelhantes, e em outros nos quais o demônio pode enredar-se em questões difíceis, sem se saber que conselho tomar, o mais prudente será procurar falar com alguma pessoa instruída, pois, havendo necessidade, dá-se licença para isso, confessar-se com ela e fazer o que indicar. Porque, ainda que se tente encontrar algum meio, pode-se errar gravemente. Quantos erros acontecem no mundo por não se fazerem as coisas com conselho, sobretudo quando se trata de não causar dano a ninguém. Não se pode deixar de tomar algum meio, pois quando o demônio começa por aqui, não é por coisa pequena, se não se corta o mal prontamente. Assim, o que disse sobre procurar outro confessor é o mais acertado, se houver disposição, e espero no Senhor que haverá, e fazer tudo o que estiver ao alcance para não tratar com aquele, ainda que isso pareça custar a própria vida. Vede quanto isto importa. É coisa perigosa, verdadeiro inferno e dano para todas. E digo que não se espere ver grande mal, mas que desde o princípio se corte por todos os meios que puderem e que em boa consciência julgarem lícitos. Espero, porém, no Senhor que Ele não permitirá que pessoas que devem viver sempre na oração possam ter afeição, senão por quem seja verdadeiro servo de Deus. Isto é muito certo. Ou então, é certo que não tem oração nem perfeição conforme ao que aqui se pretende. Porque, se não virem que ele entende a sua linguagem e se comprazem em falar de Deus, não o poderão amar, pois não é semelhante a elas. E se o for, com as pouquíssimas ocasiões que aqui haverá, ou será muito simples, ou não quererá perturbar-se, nem perturbar as servas de Deus. Já que comecei a falar disso, como disse, é este todo ou o maior dano que o demônio pode causar em mosteiros de clausura, e muito difícil de ser percebido. Pode-se ir estragando a perfeição sem se saber por onde. Pois se ele quiser dar lugar à vaidade, por tê-la em si, tudo se tornará pequeno também para as outras. Deus nos livre, por amor de sua majestade, de coisas semelhantes.
Basta isso para perturbar a todas as monjas, pois suas consciências lhes dizem o contrário do que o confessor afirma. E se as apertam a ficar com um só, não sabem o que fazer nem como sossegar, porque aquele que deveria aquietar e remediar é quem causa o dano. Muitas aflições dessas devem existir em alguns lugares, o que me causa grande compaixão. Por isso não vos admireis que eu insista tanto em fazer-vos compreender este perigo.